Obrigado, senhor presidente. Ao mesmo tempo, quero cumprimentá-lo como os componentes da mesa de diretores, senhores vereadores, a vereadora, esse público seleto que nos acompanha nessa noite aqui na Câmara dos Vereadores. Cumprimentar aos homenageados aqui presentes, que posteriormente dos trabalhos da matéria da ordem do dia acontecerá. Senhor presidente, amigos, pessoas que nos acompanham, todos nós estamos acompanhando através da imprensa, mais uma vez, as questões da esperança do desenvolvimento em nossas cidades, ou seja, Porto União, bem como União da Vitória. Mas eu, especificamente, hoje, eu quero falar com os assuntos relativos, porque são só 10 minutos, nos caberia 15, e ainda precisaria de mais 15 minutos. Mas eu quero falar sobre o relato, sobre as questões da conquista em si, ou não, ou mais uma vez, como estão nos jornais impressos, sobre a questão da conquista dos recursos para a ponte, aqui no município de União da Vitória, a qual servirá, mais uma vez, para o desenvolvimento do Distrito de São Cristóvão, bem como União da Vitória, e isso não será diferente, que atenderá, de certa forma, o município de Porto União e também a União da Vitória. Mas como, senhores vereadores e pessoas que nos assistem, terminantemente, eu sou um defensor, e até porque resido num dos bairros atingidos sempre pelas cheias do Rio Iguaçu, de que nós gostaríamos e nós poderíamos ter, e até teria que ser categoricamente perguntado tecnicamente, as defesas civil de Porto União e União da Vitória, no quanto isso reverterá no nível das cheias do Rio Iguaçu. Isso, tecnicamente, já é colocado e já é registrado de que, aproximadamente, cada ponte, seja do ferro, do Missis Caramela, bem como a ponte do Arco, elas resultam em 50 centímetros a mais pelo escoamento e o represamento dessas águas. Claro que, no primeiro momento, todos vão dizer, mas o vereador está falando que não é importante uma ponte. Não é importante, muito importante. O desenvolvimento veio e está chegando. Mas o que eu quero dizer é sobre as questões dos investimentos também, que terão que ser feitos e mutuamente ser feitos. Porque há poucos anos se falava, e nós temos o tio do nosso vereador Fernando Moreira, Berlato, né? Que tem um estudo, juntamente com o Pedro Bom, sobre as questões daquele marco regulatório, aquelas comportas de Porto Vitória. E o que nós não estamos nos atentando, até porque estamos longe hoje das cheias, porque, momentaneamente, se lembra-se das cheias do Rio Iguaçu, normalmente, quando elas acontecem. Podemos dizer aqui o seu Cid, que sempre participa conosco da Câmara, é uma pessoa que acompanha e sabe o sofrimento do que é ser atingido pelas cheias. E de que nós, infelizmente, não temos uma política direcionada a isso. Porque vejam os senhores, nós temos, de certa forma, o município de União da Vitória e o município de Porto União, alguns dividendos que entram na economia do município através da compensação financeira de recursos hídricos. A exemplo de que Porto Vitória recebe os royalties, recebe Cruz Machado, Bituruna e assim por diante. Mas dizer de que toda a bacia do Rio Iguaçu, sejam ela União da Vitória,
Porto União, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Rio Negro, Mafra, e assim por diante, para todos lá. Isso aí teria que ser feito um trabalho pela Defesa Civil Conjunta do Estado de Santa Catarina, bem como conjunto com o Paraná, para que se resolvesse, ou amenizasse, ou desse uma compensação sobre essas questões das cheias para Porto União e União da Vitória, bem como os outros municípios. Porque a gente, tecnicamente falando, é até difícil, não temos curso de engenharia, não acompanhamos, mas de que eu gostaria, senhor presidente, na oportunidade, no final do meu pronunciamento, que fosse encaminhado ao Pedro Bom, como o seu Berlato, que nós pudéssemos abrir aqui no Data Show, que eles viessem nos apresentar que eles têm um projeto para que ficasse registrado na Câmara dos Vereadores sobre essas questões. E essa responsabilidade, se nós não olharmos, porque quando se fala que vai custar 15 a 20 milhões, uma obra dessa natureza no município de Porto Vitória, o que talvez amenizasse ou resolveria as nossas questões aqui, ou seria um marco de segurança para nossas cidades, nós estamos ouvindo aqui de uma ponte de 40 milhões de reais. E, além de tudo, vereador Hélio, eu faço um desafio, seja a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a qualquer setor financeiro, Associação Comercial Industrial, CDL, que eles façam um cálculo de quanto representa uma cheia num incremento de 60 centímetros do nível de água. O quanto representa 60 centímetros? Eu quero dar um exemplo de 2014, de que ela atingiu 8 metros e 12 centímetros, de que a partir de 8 metros e 12, nós, só no bairro Santa Rosa, nós teríamos nós teríamos 3 empresas, 4 empresas, que dentre essas 4, 2 estão entre as 5 maiores arrecadadoras de impostos do município de Porto União. Não se diga se não é a terceira, que é Supermercado Reviver, do irmão do meu amigo vereador Hélio, do Antônio Giptoski, Supermercado Giptoski e JDC. Empresas Novac, eu não sei se o estudo dos 60 centímetros atingiria, eu estou falando sobre isso. A Novac está entre, eu acho que é o número 1 em arrecadação de impostos. E, além de tudo, vereador Hélio, só tem 1 minuto, que eu quero que todos pudessem entrar no site da ANEEL e ver quanto União da Vitória e quanto Porto União recebe por ano de royalties, ou senão de compensação financeira de recursos hídricos da represa de Foz do Areia. Permite uma parte, Jorge? Permito. Eu quero aproveitar essa linha de raciocínio de Vossa Excelência, e já que será feito um convite ao professor Pedro Bom para que venha aqui, trago a luta e a insistência no projeto de lei complementar que aprovamos aqui no início de 2013, na legislatura passada, com relação à área de proteção permanente, APP, do Rio Iguaçu, na área urbana consolidada, que é essa região da divisa da Ponte Machado da Costa até o Mirante, ali. Aquela região alta, uma região nobre do nosso município, que tinha que se respeitar 200 metros ali, inviabiliza ainda toda uma área nobre da nossa cidade, uma área que não pega enchente. Por exemplo, 200 metros em linha reta
do Clube Concórdia para cá, quase ali no São Remo. E a prefeitura não pode emitir nenhum alvará de construção, nem nada. Nós perdemos um prédio do lado do Solar do Porto, um prédio de 12 andares, que estava com a planta pronta, nós aprovamos essa lei. Houve uma discussão no Ministério Público Estadual aqui em Porto União, e eu fiquei insistindo em que o Rio Iguaçu, nessa margem nossa aqui de Porto União, até onde desemboca o Rio Pintado, é lago artificial. É lago artificial. Porque recebe os royalties da Copel. E esse entendimento não acabou não sendo aceito pelo MP estadual. Nós provamos com documentação pela Copel e acabou sendo remetido ao Ministério Público Federal em Caçador. Nós temos uma audiência lá na próxima semana. Então, de repente, esse estudo do professor Pedro Bom, que eu conheço, podemos aprimorá-lo, encaminhar uma cópia à Justiça Federal, porque vai ajudar na sentença, que está para ser emitida em breve. E aí nós vamos poder devolver essa área nobre ao nosso município, para que a prefeitura possa emitir com segurança os alvarás de construção e desmembramento de terrenos para quem possui área nessa região do nosso município. Obrigado. Obrigado, Cristo, pela lembrança. E também dizer sobre as questões das reuniões que estão tendo para a discussão do novo plano diretor, que estão feitas, as reuniões públicas estarão sendo feitas. E que dia 16, na quarta-feira, a partir das 19 horas, no Centro Comunitário, no bairro Santa Rosa, estarão sendo discutidas as ocupações das áreas. Mas para não fugir em dizer que só no último mandato do ex-prefeito Anísio de Souza, Porto União recebeu 2 milhões de royalties da Copel. E bem como União da Vitória recebeu na casa dos 4 milhões, que somente em 4 anos foram 6 milhões de reais. Isso aqui, somente da contribuição para Porto União e União da Vitória. Que, com certeza, nós pudéssemos estar amadurecendo para um futuro, a conquista, através da sensibilização do Ministério da Integração Nacional, que nós possamos, porque eu não digo, e digo a todos, não é o morador de Santa Rosa, não é o morador do São Bernardo em União da Vitória, do distrito de São Cristóvão, mas eu quero que todos pensem e repensem o quanto afeta a nossa economia e quem um de nós não tem um amigo, não tem um familiar, ou não tem alguém que sempre teve que estender a mão para acudir das cheias do Rio Iguaçu. E fica aqui o nosso pensamento, e enquanto estiver aqui, como o vereador Gildo falou, ele estará batendo. E eu estarei defendendo, porque eu sei que a discussão é nobre. Muito obrigado.